Ao ouvir as palavras de Ethan, Emily estremeceu só em pensar em estar nos braços dele. Precisava não se importar com os toques ousados de seu falso marido, mas acreditava que seria muito difícil. Com o tempo, os dois desempenhavam seus papéis na sociedade com perfeição. Seria impossível para todos considerar aquela união uma farsa. Ethan procurou se afastar dos eventos que promoviam orgias, e as damas livres da sociedade já estavam acreditando que haviam perdido a oportunidade de se entregarem às noites de luxúrias nos braços do amante mais desejado da época. Entretanto, meus caros, Ethan era um homem ávido de prazeres mais lascivos que se possa imaginar, e não o deixou de ser após o falso casamento. Acontece que o seu alvo de desejo passou a ser a sua bela e virgem mulher de mentira. Era uma tarde de verão e a mansão Ferguson estava em silêncio. Emily, sem o peso dos olhares da alta sociedade, passeava pelos jardins. Ethan a encontrou perto das roseiras, seu olhar preso nas pétalas vermelhas. — Está tudo bem? Perguntou ele, sua voz mais suave do que o habitual. Emily se virou para ele, surpresa pela gentileza em seu tom. — Sim. Sem ela esperar pela ação dele, como um animal que alcançou a sua presa. Ethan se aproximou lentamente dela, segurou-a de encontro ao corpo, beijando-a suavemente, os lábios movendo-se lentos pelo rosto perfeito até encontrarem a boca macia. — Estamos apenas praticando, ele murmurou baixinho. — É mesmo? Emily fez um esforço para ficar indiferente, mantendo a voz calma e rezando para que ele não percebesse as loucas batidas de seu coração. Ethan a fitou, sério, e disse com uma nota de reprovação na voz: — Você não está correspondendo de maneira convincente, sabe? Seus braços deveriam estar em volta do meu pescoço, envolvendo-me apaixonadamente. Ela enrubesceu e replicou: — Você me deixa nervosa. Tem certeza de que isso é necessário? — Absoluta. E a beijou outra vez, os lábios se afastando da boca rosada para o lóbulo da orelha que ele mordiscou com delicadeza, enquanto suas mãos deslizavam pelas costas macias, pressionando-a contra o corpo másculo. — Você me deixa louco de desejo. A voz masculina soou rouca. Assustada pelo desejo de ser possuída por ele, ela se afastou e, sem dizer uma palavra, refugiou-se no seu quarto. — Eu não posso entrar nesse joguinho de sedução. Não posso me apaixonar por ele, pois daqui a alguns meses esse casamento acabará, pensou. Meus queridos, para ela já era tarde demais, porque já havia caído na armadilha do conde libertino. Inegavelmente desejava-o mais do que pensava, e seu coração acelerava quando ele se aproximava. Emily, mesmo relutante, sentia-se atraída pela sedução de Ethan. Ele, por sua vez, começou a perceber que havia mais em Emily do que a beleza que vira inicialmente, algo que ele nunca conseguiu enxergar nas várias mulheres que possuiu. Dias depois, resolvido ter Emily em seus braços, ele insistiu nas conquistas quando a encontrou no corredor, saindo do quarto dela.
Emily, sei que o combinado é fingirmos um casamento, mas você não sente nada por mim? Ela tentou disfarçar e respondeu: Eu não sinto nada, Ethan. Sinto apenas o desejo de que esse acordo acabe logo e que eu possa voltar para a minha vida tranquila para... Mas as palavras morreram em seus lábios, quando, num movimento rápido, ele a tomou nos braços. Surpresa, perdeu o fôlego e só foi capaz de fitá-lo, muda. Logo, sem querer, seu corpo reagiu. Suas pernas tremeram, seu coração se agitou e ela ficou sem ter como fugir dos braços dele. Assim é melhor, ele murmurou, percorrendo com os lábios todo o rosto acetinado. Excitada, Emily baixou as pálpebras para que Ethan não lesse em seus olhos brilhantes todo o amor que começou a sentir por ele. No instante seguinte, os lábios exigentes encontraram os seus, num beijo cheio de ternura e sensualidade. Ele a tomou nos braços e a carregou para o quarto dele, deitando-a na enorme cama. Ela não reagiu contra as atitudes dele e nem queria reagir. Estava tomada por um desejo crescente de ser possuída por aquele homem que tanto instigava o seu prazer. Ethan se afastou um pouco, admirando-a à distância. Ficaram em silêncio por muito tempo. Um silêncio denso, cheio de significados. Sentindo-se uma tola apaixonada, Emily fez menção de se levantar. Fique deitada, ele ordenou. Por quê? Porque quero olhar para você deitada em minha cama. Passou a mão pelo peito dela para sentir os batimentos do coração. Seu coração está batendo como louco. Não estou acostumada a ser carregada para a cama por um homem, disse ela na defensiva, mas consciente do efeito que a figura máscula e sensual de Ethan lhe fazia. Nesse momento, Ethan murmurou: Acho que você está com medo de que eu faça amor com você, contra a sua vontade. Seja honesta e admita. Emily sentiu as faces arderem, mas não desviou o olhar do rosto dele. Não acredito que você fosse capaz disso, murmurou ela. Grato pela confiança, ele disse zombeteiramente, deitando-se ao lado dela. Ele deslizou as mãos pelo peito dela, acariciando. Afastou o tecido da blusa para admirar o par de seios. Ela encolheu-se envergonhada, enquanto ele insistia em tocá-la daquela forma. Emily gemeu de prazer, ousando tomar a iniciativa para acariciá-lo também. O profundo desejo mútuo de gozarem um prazer mais íntimo, que Ethan não disfarçava, fez Emily tremer pelo seu futuro naquela relação inesperada. Ela suspirou, sentindo o coração bater mais rápido do que gostaria. O que vai acontecer quando este ano terminar? Perguntou ela, sua voz tingida de incerteza. Vamos seguir caminhos separados, como você disse antes? Ethan não respondeu imediatamente. Depois de alguns segundos, disse: Talvez eu tenha cometido um erro ao propor este acordo. Ele olhou diretamente em seus olhos. Talvez o que eu pensei ser uma simples formalidade
tenha se tornado algo que não consigo controlar. Emily o encarou, o coração batendo descompassado. O que está dizendo, Ethan? Ele sorriu, um sorriso genuíno, sem a arrogância habitual. Estou dizendo que me apaixonei por você. E ali, naquele momento de puro amor e prazer, o libertino Duque de Fergusson e a simples aldeã perceberam que o jogo que começaram havia se transformado em algo que nem mesmo o destino poderia prever. Porém, em um momento de lucidez, Emily fechou a blusa e disse: Eu não quero me entregar nos braços de um homem que não me ama, então. Então eu vou dizer agora: eu te amo. O tom grave tornou-se rouco e apaixonado. Minha querida, eu sei que você também corresponde a esse amor. Sim, Ethan, eu também te amo. E assim, eles não findaram o casamento quando um ano se passou, mas viveram se amando para sempre. Mais uma vez o amor nos surpreendeu, pois é o único sentimento capaz de transformar lobos libertinos em cordeiros apaixonados.